Bem-Estar, uma programação voltada para temas da sua saúde física, emocional e psicológica, a fim de trazer para você esclarecimento sobre temas de muita relevância nesses últimos dias. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem psicológica da dor no paciente grave. No programa de hoje tem uma presença dos seguintes especialistas. A médica Rafaela Fala Muito, especialista em dor e coordenadora do Centro de Ensino de Dor do Estado de Rondônia. Também temos a presença também da psicóloga clínica Brenda Brendowski, especialista em psicologia hospitalar. Boa noite, doutora. Boa noite. Também temos a presença do psicólogo clínico Cláudio Palavras Rebuscadas, especialista em psicologia clínica da saúde. Boa noite, doutor. Boa noite. Também, por último, mas também muito importante, temos a presença da terapeuta familiar e também assistente social Renata Tchan 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 Tchan. Boa noite, doutora. O tema é um tema muito relevante nos últimos dias, muito se discute sobre isso. Sabemos que a abordagem psicológica da dor no paciente grave é muito importante se discutir. Tanto se discute que desde os nossos primórdios, muito se fala em dor. Tanto é que antigamente se acreditava que a dor era uma punição de Deus aos homens. E isso fez com que todos acreditassem que Deus estava o punindo de alguma forma. Hoje, nós vemos que existem pessoas que ainda acreditam nesse tipo de crença. Porém, nós sabemos que trabalhos são feitos, muitos estudos são levantados, e nós temos hoje estudos que falam que o trabalho paliativo diminui a dor e deixa o paciente com bem-estar físico, psicológico e mental. Podemos também falar sobre a morte que incorpora esse cenário de dor, né? E traz para o paciente uma insegurança, medo. Isso deixa eles muito desconfortáveis perante toda essa situação. Eu vou começar aqui com a doutora Rafaela. Doutora Rafaela, segundo Fontes 2002, é importante considerar os tipos de dor. A senhora poderia discorrer sobre quais são os tipos de dor? Boa noite, Janei. Boa noite a todos. Bom, antes de abordar a questão dos tipos de dor, vamos falar um pouco do que seria a dor. Vocês sabiam que nós temos uma associação especializada que estuda a dor? Então, nós temos a IASP, que é a Associação Internacional de Estudo da Dor, e no Brasil a gente tem a SBDD, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. E segundo a IASP, a dor, ela é uma experiência sensitiva ruim que nós temos, né? No caso, desagradável, relacionada a uma lesão real ou uma potencial lesão de um tecido. Levando para o lado da saúde, nas questões hospitalares, nós temos aí a observação de que a dor ela é observada de 45% a 80% dos pacientes que estão aí hospitalizados. Uma vez que nesse ambiente hospitalar, nota-se que dá maior importância para a questão da dor física. Lembrando que uma vez a dor não está relacionada somente ao físico. Há aí uma junção tanto do físico também quanto ao psicológico. E isso está ligado à questão de aprendizagem do indivíduo e também do meio que se dá, da forma que se dá essa dor. E pode ser também de acordo com a subjetividade do paciente, isso levando para o lado psicológico. Né? E então, se tratando da definição de alguns autores comportamentais, nós temos aí, de acordo com Teixeira e Pimenta, levando em consideração a teoria comportamental de Melzer e Ual, 1965, ele dá um suporte na questão do ponto de vista fisiológico da dor, que está relacionado ao sistema periférico, né, a medula espinhal e também aos córtex, uma vez que nós temos a questão da dor, a princípio, como um reflexo, uma resposta reflexa aí de proteção para a gente, né? E quando isso está relacionado ao córtex, que é já onde nós podemos
ver que onde a dor é identificada, classificada e comparada a um estímulo anterior, que vai se gerar, então, a definição dessa dor, a problematização dela. Em se tratando da questão dos estímulos, nós temos aí que a dor também pode estar relacionada a estímulos sensoriais, né, ao visual, ao tato, né, a tantas outras coisas mais. E também pode estar relacionada à questão do afeto, né, do pensamento, levando-se em consideração o pensamento e o afeto para o lado pessoal do indivíduo, né, pode estar relacionado às crenças, ao meio que ele está convivendo, as experiências que ele tem, e então para poder ter sim, uma possibilidade de ter um controle do auge dessa dor por meio dessa questão pessoal do indivíduo. Então, o conjunto de todos esses estímulos, de todos esses impulsos, ele modularia então um estímulo inicial que estaria relacionado não só à percepção, mas também à interpretação, sendo então que poderia se classificar ou numerar a intensidade dessa dor. Né? E respondendo então agora a questão da pergunta do Dionei em relação a fortes, ele cita pelo menos 4 tipos de dor. A dor aguda e a dor crônica. A dor aguda seria aquela dor considerada uma dor recente, né? Uma dor que você pode definir ela de uma forma bem prática, onde você consegue definir as causas dessa dor e ela pode estar relacionada a uma possível doença, um possível problema realmente fisiológico ou outra coisa. E muitas vezes essa dor aguda ela pode estar acompanhada de alterações neurovegetativas, né? Então essa primeira dor pode ser uma dor de cabeça, as dores relacionadas ao ciclo menstrual, que são as coisas, né, que podem ser corriqueiras. Temos também no caso a dor crônica, que já é uma dor, diferentemente da dor aguda, ela não é bem definida, ela já é uma dor assim, digamos, mal definida. E ela pode estar acompanhada de problemas como hiperestesias e também desestesias, relacionadas tanto à sensibilidade muito alta, no caso da hiperestesia, ou muito baixa, no caso da desestesia. E temos também a questão das dores nociceptivas, relacionadas aos sistemas periféricos, né, aos nociceptores. E essa dor, ela tem, já como diz, origem no sistema periférico e ela pode ser ocasionada por uma lesão ou a estimulação dessas áreas, geralmente envolvendo atividades térmicas, né, ou também algum tipo de atividade mecânica, isso vai causar algum tipo de lesão, onde temos então as dores nociceptivas. E também as dores neuropáticas, que são geradas através exclusivamente de lesões do sistema periférico, que vai apresentar então algumas características comuns em todos os casos. Por exemplo, se a pessoa tem uma lesão, todas as pessoas têm essa lesão, então vai ser, né, praticamente os mesmos sintomas, as mesmas coisas para todas essas pessoas. Dentro dessa questão da dor neuropática, nós temos aí 3 sintomas que são comuns. A pessoa sentir algum tipo de queimação, formigamento, né? E uma dor muito forte, uma dor laxante. Então, temos também uma outra dor, que seria a dor psicológica, né? Como eu até coloquei no início, uma dor psicológica, que é uma dor, assim, digamos, não tão corriqueira, não é uma dor comum, mas pode acontecer. Nesse caso, ela é uma dor de difícil tratamento, é um desafio, né? E os pacientes podem ter essas dores de alguns estímulos pequenos e isso depois se tornar algum problema mais sério. Então, seriam esses tipos de dores. Sabendo que esses tipos de dores, eu gostaria de saber da doutora Adriana,
que não só de cuidados paliativos e médicos, sabemos que os pacientes também precisam de um acompanhamento psicológico, mesmo? E eu gostaria que a senhora discorresse, doutora, sobre quais são as estratégias ou as abordagens psicológicas ou abordagens teóricas que geram em torno disso, que se criam, que trabalham em cima dessas dores. Existe algum tipo de estratégia, algo desse tipo, doutora? Boa noite. Então, sim existe, né? E sim é importante, de uma importância muito grande o tratamento psicológico nesses pacientes que possuem dessa dor. Nós temos a avaliação e a intervenção. A avaliação, qual seria o objetivo da avaliação? A avaliação tem o objetivo de entender o sofrimento decorrente desse paciente, né? E identificar os fatores psicológicos. Quais seriam esses fatores psicológicos? Bem, os fatores psicológicos eles seriam as emoções, as atitudes e o comportamento desse paciente com a dor. Por que os fatores psicológicos são importantes? Na realidade, eles são importantes porque são eles que intensificam a dor nesse paciente. E aí, como Figueiredo já diz, né, ele fala o quê? Que a terapia cognitiva comportamental é muito eficaz para esses tratamentos. Mas também ele não deixa de lado a terapia de base analítica. Também ele visa, para melhoras desses pacientes, as terapias familiares, né, que a nossa colega Renata vai explicar um pouquinho. E também tem a hiponoterapia, mais conhecida para o pessoal de casa como a hipnose mesmo, a famosa hipnose. Porém, temos as linhas humanistas. E o que seriam as linhas humanistas? A gestalt terapia, o psicodrama, também é muito utilizado nesses pacientes. E aí vamos com a intervenção. E o que seria o objetivo da intervenção? Aliviar o sofrimento da dor desse paciente. E como aliviar esse sofrimento? Proporcionando conforto para esse paciente, proporcionando para esse paciente uma maior expressão e comunicação do seu sofrimento. Então, eu preciso falar do meu sofrimento, eu preciso expressar o que eu estou sentindo. Temos também as estratégias de enfrentamentos, né, que seriam enfrentamentos da dor e enfrentamento com relação ao tratamento. Então, eu preciso saber que eu preciso de um tratamento, eu preciso aceitar esse tratamento também. E aí nós temos aprimoração de canais de relacionamento. Esse paciente saiba se comunicar, saiba se expressar, como eu estou me sentindo hoje. É muito importante essa forma de diálogo entre o paciente e o psicólogo. Nós temos também que a dor, nos casos de pacientes graves, pode sim ser uma das principais queixas, né? Só que existem pacientes em que a dor é só a ponta do iceberg. E aí é que nós entramos para intervir e saber o que há por trás dessa dor, né? Como o paciente pode lidar com essa dor. Nós também temos, o nosso papel não é de averiguar se essa dor é psicológica. Nosso papel é saber como essa dor afeta o emocional desse paciente. E aí nós utilizamos de uma técnica que parece simples, mas que é muito importante no nosso meio de trabalho, que é a técnica de numerar verbalmente a quantidade de sua dor. O 0 é para dor nenhuma, não estou sentindo dor alguma nesse momento. E o 10 é para dor elevada, insuportável, que não dá para imaginar como essa dor está sendo, agindo em mim. E aí o que nós temos com relação a essa técnica? Ela é tão importante que conforme você vai fazendo ela no decorrer de todos os dias com esse paciente, ele começa a perceber que a dor temida, ela é suportável na maioria das vezes. E isso traz um alívio emocional muito grande para esse paciente. Então ele precisa saber que essa dor é suportável, em alguns casos, para que se tenha esse alívio emocional com relação ao paciente. Só que nem tudo são flores, infelizmente. Nós temos alguns profissionais na área da psicologia em que eles não acreditam que seja uma responsabilidade deles trazer esse alívio dessa dor para esse paciente. E aí eu digo para vocês, colegas, que sim, é muito importante, é problema sim nosso intervir e fazer com que
esse alívio aconteça. E não é só um problema nosso, é um problema da equipe multiprofissional. Eles estão ali para ajudar, para orientar, para todos virem com as suas determinadas formas, né? E aí é importante esse manuseio dessa dor. É importante que se saiba manusear essa dor com o paciente. Existem algumas pesquisas que relatam sobre esse controle da dor. E, infelizmente, essas pesquisas mostram que ela é insuficiente. O controle dessa dor é totalmente insuficiente. E aí, Figueiredo, em 2006, ele traz que, no Brasil, ele trouxe alguns tópicos que fazeriam com que isso acontecesse no Brasil, com que essa dor fosse insuficiente, o controle dessa dor. E ele traz o seguinte: a ausência de uma política nacional sobre o alívio da dor, então não se fala sobre isso, não se tem alívio sobre isso. Traz a deficiência na educação da saúde dos profissionais na área de saúde. Então ainda é muito visível que saem profissionais que não sabem quase nada, ou sabem o básico do básico. E tem também a preocupação com a superdosagem de morfinas nesses pacientes. E aí, para finalizar essa parte, eu gostaria só de dizer que é importante que se tenha essa comunicação entre o psicólogo e o profissional da equipe multiprofissional. Por quê? Porque assim nós passamos a confiança do paciente e o paciente se desarma com relação ao tratamento. Então é muito importante o auxílio do psicólogo com a equipe multiprofissional. Boa noite, obrigada. Pegando uma deixa da colega, nós temos estudos do SUS em que tabulam também que pelo SUS a dor atinge de cerca de 30 a 50% da população a uma reclamação. Então é um caso a ser tratado. Isso é muito interessante, então a gente está discutindo sobre esses temas. E eu acredito que poderá nos falar um pouco mais de como que é esse atendimento, as qualidades desse atendimento na rede pública. O Dr. Cláudio, que é especialista clínico na área da saúde. Dr. Cláudio, com essa conversa, esse bate-papo, surgiu algumas dúvidas em relação a algumas coisas. Covas, 2003, ele fala da qualidade de vida desse paciente, do manejo, do alívio, do sofrimento desse indivíduo, o relacionamento entre ele e os familiares, que é muito importante. Eu quero fazer duas perguntas para o senhor. Eu quero começar a primeira seguinte. Qual a necessidade de compreender o processo da dor e o sofrimento do paciente grave? Bem, chamei Narciso, né? Isso. Nesse processo de compreensão, deve-se considerar alguns aspectos, né? Qualidade de vida, correto? Dores físicas e dores psicológicas, correto? E relação dor e sofrimento, dimensões da dor e o conceito de sofrimento, certo? Todo esse processo. Na primeira pontuação, na questão da qualidade da dor, da qualidade de vida, perdão, é possível qualidade de vida a um paciente que está envolvido num processo de doença, num processo de dor? Sim, é possível. Desde que haja bem definido como vai se dar esse controle, tanto da dor quanto dos sintomas que acompanham a dor, né? Quando eu falo de controle, eu falo de processo de tratamento medicamentoso, né? Do processo do controle físico da dor, mas não unicamente físico, como também psicológico, né? Como desenvolver a consciência desse paciente, da perspectiva, analisar a perspectiva dele em relação à questão da proximidade da morte, né, da relação com a família, de como ele vai perceber esse adoecimento, se ele não vai se ver isso como um fardo para os seus familiares, né? E por que isso é importante? Porque a dor, os profissionais de saúde, ele não deve se limitar a perceber a dor apenas fisicamente, né? Ele tem que se atentar para aquilo que Carvalho, né, que é citado no livro em questão. Ele diz que a dor física, ela é fácil de ser controlada ou aliviada. Isso é muito fácil. Mas e a questão da dor
emocional, da dor psicológica, né? Aí ele levanta questões como o que fazer da dor da perda da saúde, ou a dor da perda da vida, ou a dor de morrer, né? Então, para entendermos essas pontuações e ponderações que são levantadas, nós temos que entender como se apresenta a dor e o sofrimento, né? E segundo especialistas da área, né, Pettini, no caso, ele diz que a dor, ela está, tanto a sua manifestação física ou psicológica, emocional, ela está vinculada ao aspecto físico orgânico corporal, né? Ou seja, ao corpo, né? Seja de aspecto emocional ou físico, a manifestação vai ser no corpo. Enquanto que o sofrimento ele deve ser percebido por nós especialistas do campo de uma forma mais ampla, né? O sofrimento envolve todas as vivências desse sujeito. E isso é importante por quê? Porque na abordagem psicológica do paciente com dor, nós temos que entender esses aspectos para respeitarmos e valorizarmos as vivências, todo o conjunto de valores que deu sentido ao seu viver e ao seu morrer. E aí, falando de dor especificamente no primeiro momento, Mello ele define que ele faz uma classificação de 4 estágios da dor, correto? Na primeira dimensão da dor, ele a classifica como dor física, que é a manifestação, né, corporal, aquele desconforto corporal. No segundo momento, ele a classifica como dor emocional, né? Aí está envolvido a angústia, ansiedade, né, raiva, né? Enfim, todo aquele medo da morte, o medo do sofrimento. E no terceiro momento ele traz a definição de dor social, né? Que engloba os aspectos sociais, o rompimento com o convívio social, correto? A perda do emprego, a inversão de papéis, né, desse paciente, que esse paciente até então ele era o provedor, o protetor da família, e aí, com essa inversão de papéis ele passa a ser aquele que tem uma necessidade de proteção e de provisão, correto? E a preocupação com a sua família também, né? E aí a quarta classificação que Mello traz é a da dor espiritual, correto? Como esse paciente se comporta em relação ao sentimento de desamparo que ele tem, que Deus o esqueceu, Deus o abandonou diante da sua desgraça. E dentro do conceito de sofrimento, aí é pontuado, trazemos ainda a questão de nós, profissionais de saúde, principalmente os psicólogos, né? Nessa abordagem desse paciente inserido no contexto da doença, nós devemos estar atentos para estabelecermos foco dentro do sofrimento desse paciente nas suas vivências, né? E podemos definir esse foco como existencial, né? A maneira como foi interrompido de maneira brusca por causa da doença os projetos de vida desse paciente, né? Todos os planos que ele tinha, que agora, diante dessa nova realidade, foram frustrados. Então isso produz um sofrimento existencial nesse paciente. E um segundo foco que deve ser pontuado também, percebido por nós psicólogos, é o circunstancial, né? A doença chegou, esse processo de dor é presente agora. Como esse paciente percebe, né, as situações, essas novas situações que até então eram desconhecidas, que surgiram no seu contexto de vida, né? Os exames que ele vai ser submetido, esses exames são de natureza invasiva, como ele se comporta diante disso? Ou o tratamento medicamentoso, quais são as reações que isso acarreta para ele, correto? E, por último, é o foco da pré-existente, né, que tem que ser estabelecido nesse sofrimento. As emoções, os conflitos emocionais que esse paciente tinha anteriormente, né, familiares. Esses conflitos emocionais pré-existentes podem serão agravados dentro desse processo da doença,
né, que pode potencializar esse poder destrutivo da doença. Doutor, a outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é como considerar os aspectos emocionais e psicológicos desse paciente? Então, o psicólogo ele tem que ter bem definido o perfil psicológico do paciente, correto? Por quê? Porque o perfil psicológico é a ferramenta do paciente para a maneira como ele interpreta, que ele dá a capacidade de interpretar as suas vivências, de dar significações às suas vivências. Então, o perfil psicológico, ele é o retrato, né, de como o paciente lida com as suas emoções, correto? E aí, nós precisamos entender como ele se comporta. Entendemos a questão de como ele lida com suas emoções, e aí é consenso entre os especialistas, né, da saúde, de que a doença ela altera o estado emocional do paciente, né? E aí devemos entender que cada paciente ele se comporta de uma maneira diferente com a dor, com a doença. Isso pode estar vinculado a fatores de gênero, idade, maturidade cognitiva e emocional, entre outras motivações, né? Então, entendendo isso, essa maneira como ele lida, né, como ele reage à doença, aí nós vamos entender melhor todo esse contexto de vivências dele, né? E esse perfil psicológico nos permite isso. E aí entra aquilo que Spitz, né, definiu como regressão psicológica, ou seja, o paciente que está envolvido num contexto de dor, de adoecimento, ele tem uma regressão psicológica. Como se dá isso? Por que ele fala isso? Porque o paciente em si, aquilo que eu falei, ele, antes desse processo de dor, ele tinha autonomia, era autossuficiente, né? E agora se inverteu os papéis. Ele agora é dependente, egocêntrico, né? Vai voltar sua atenção para a sua saúde, entendeu? E para os sintomas, a recuperação dessa saúde, correto? Então, é possível aliviar a dor desse paciente? É possível aliviar, desde que esse paciente adquira uma consciência, um entendimento do seu papel nesse processo de recuperação, né? Ele pode recorrer a atividades físicas, habilidades intelectuais, né, habilidades sociais, para ajudar nesse processo de enfrentamento da dor, correto? Eu queria falar então, segundo o Toshimori, 2003, ele enfatiza os avanços e o conhecimento científico. Só que ainda é muito limitado esse conhecimento, né? E exige muito dos profissionais da área trabalhar muito em prol disso para que haja uma melhora em relação aos avanços, esses avanços que tanto se busca, essa nova perspectiva desses pacientes. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, doutora. Como que a senhora pode dizer sobre a relação entre paciente, família e os profissionais da saúde, os profissionais da área? Boa noite, Leonei. Primeiramente, vou falar que a atuação do psicólogo não se restringe somente ao paciente. Ele deve mesmo, os familiares devem ser inseridos nesse atendimento, já que eles são os agentes que, importantíssimo o auxílio do paciente para o enfrentamento da doença, no caso, né? Então, dando esse suporte ao paciente, ao familiar, ele será um forte aliado, tanto para a equipe de saúde, quanto para o paciente, durante o tratamento, né? Essa assistência psicológica aos familiares comete, dando um suporte da saúde, melhorando a saúde mental dos pacientes em relação ao momento que ele se encontra, com o fato do ente querido ter sido cometido com uma doença crônica, né? Então, dando esse suporte, vai fazer com que a família exerça os seus cuidados com maior eficácia nesse paciente. Assim, vai ter um suporte emocional, já que o paciente em si está abalado no momento, né? E a família também. Então, esse vai ser o papel do psicólogo. Ele vai começar, nesse trabalho junto à família, o psicólogo vai buscar reforçar os laços afetivos da família com o paciente. No caso, vai facilitar o diálogo entre os dois.
capacitando para eles conseguirem ser capacitados a compartilhar as suas experiências emocionais no momento. E com isso, com essa atuação do psicólogo, vai fazer com que a família tome decisões junto a esse paciente nesse momento do tratamento. Segundo Costa e Lima, eles consideram a importância e a eficácia do tratamento médico não aquele que exclui o papel da família, do agente cuidador, do seu ente querido no momento, mas aquele que está ativamente presente o tempo todo. O tratamento deve, não deve somente dar atenção às questões de necessidade física, mas também às demandas sociais e psicológicas desse paciente acometido pela doença no momento. E isso deve incluir a participação da família constante. É importante mencionar também que o psicólogo, atuando nessa questão de uma doença crônica, ele vai estar trabalhando junto a uma equipe de saúde. Então, ele precisa, essa equipe, ele vai estar envolvido o tempo todo, já que é uma questão de atuação que engloba, que é global, engloba várias esferas e vários profissionais. Durante essa atuação, o psicólogo, como uma equipe multidisciplinar, eles vão enfrentar alguns conflitos pela frente, né, entre si. Então, é fundamental que o psicólogo tenha e interaja, intervindo nessa relação para evitar esses conflitos entre os profissionais, para se ter um melhor resultado e eficácia desse tratamento, já que um depende do outro durante esse procedimento. Para que haja uma eficácia da atuação do psicólogo, junto com a equipe multidisciplinar e o paciente e a família em si, o psicólogo precisa ter algumas informações básicas a respeito da doença, os sintomas e o tratamento que está no momento. Onde ele consiga distinguir os sintomas emocionais dos sintomas derivados das questões orgânicas, né? Então, esse conhecimento prévio do psicólogo em relação à área médica seria no caso de ver o que estágio se encontra a doença, como que está desenvolvendo essa doença e um prognóstico para essa doença. Como seria realizado esse procedimento? Sabendo ter em vista e tendo esse conhecimento prévio em relação à doença, ele vai elaborar uma maneira de fazer uma intervenção com esse paciente que vai estar abordando de uma maneira que haja uma melhora e durante esse procedimento, que haja uma reestrutura emocional desse paciente. Ok, doutora, obrigado. Vocês observaram que em todo momento nós falamos sobre a humanização dos centros hospitalares? O paciente mais próximo dos profissionais, os pacientes mais próximos dos familiares. Porque antes a gente observava que chegávamos nos hospitais, o médico sempre nos tratava assim, com poucas palavras: olha, eu vou aplicar esse remédio, eu vou fazer isso e tal, eu acho que você tem isso. E mais nada, deixava o paciente lá e simplesmente saía. Hoje não, hoje nós observamos que tudo está trabalhando, graças a Deus, em favor do paciente, para que ele tenha uma melhora, para que ele se sinta bem, mesmo ele estando com uma dificuldade, que é a doença, as suas limitações. Nós vemos que os profissionais da saúde estão trabalhando para que ele se sinta mais à vontade, para que ele se sinta bem onde está, para que ele se sinta amado por esses profissionais. Não é mesmo? Porque muitas vezes a gente chega nos centros hospitalares e ninguém dá atenção para a gente, ninguém se preocupa se o que eu estou sentindo, qual é a minha dor, se é emocional, se é psicológico. Nós observamos que em toda a nossa conversa nós falamos disso. É muito importante a gente destacar essa humanização dentro dos centros hospitalares. A Derby faz lembrar uma frase de Carl Gustav Jung, que ele diz, deixa bem claro assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma, seja simplesmente outra. E é isso que nós observamos isso hoje. Isso está se concretizando nos nossos dias. Isso está acontecendo na nossa sociedade hoje. Isso ele disse há muitos anos atrás, nunca se imaginou que chegaríamos a esse ponto. Mas graças a Deus, os profissionais da saúde estão de parabéns pelo trabalho que estão exercendo. Vocês, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo maravilhoso. E olha, na próxima oportunidade convidarei vocês novamente para discutir outros temas. Eu quero agradecer a doutora Rafaela Fala, muito obrigado, doutora, pela sua participação. Obrigado, doutora Brenda Brailovski, Deus abençoe sua vida. Doutor Cláudio, palavras rebuscadas, muito obrigado pela sua participação. Doutora Renata,
Tchau. Eu agradeço muito pela explicação, pela forma que você deixou claro para os nossos telespectadores a respeito de todo o trabalho, de tudo que se faz hoje dentro dos centros hospitalares. Eu quero agradecer você, telespectador, você que está nos ouvindo, está nos assistindo pela internet, pelo canal GNT. Muito obrigado pela